Estamos dando início a mais uma web conference, ou uma web conferência através da internet, online, sobre a proexologia, a partir aqui da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Meu nome é Laine Losch, eu sou secretário-geral da APEX e, inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, para que a gente possa aqui fazer uma troca e um somatório de ideias. Vocês podem participar a qualquer momento, através de perguntas pelo chat, ou também através, quem dispor de webcam, a câmera, pode também fazer perguntas e aparecer diretamente no vídeo. A gente até solicita, sugere que quem tiver esse recurso, que possa utilizá-lo. Bom, nosso tema de hoje é sobre anticonflituosidade consciencial. O que vem a ser a anticonflituosidade consciencial, as suas características, as suas causas, os tipos e também as soluções mais adequadas para lidar com o conflito e poder chegar ao estado ou à condição de anticonflituosidade ou anticonflitividade consciencial. Esse é um tema muito importante, sobretudo em relação ao nível de bem-estar. Uma pessoa anticonflitiva é uma pessoa que possui um bem-estar íntimo elevado. Isso reflete diretamente na nossa qualidade de vida. Eu quero deixar também lembrar para todos vocês que é muito importante a manutenção do senso crítico. A gente, dentro da Conscienciologia, segue o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe disserem aqui, tenha você as suas próprias experiências. Então é importante que vocês critiquem, questionem e também participem com os depoimentos, as dúvidas de vocês também. Ok? É fundamental essa conscientização de todos nesse sentido. Bom, anticonflituosidade consciencial, acho que o primeiro ponto é a gente começar com a definição. O que vem a ser essa anticonflituosidade? Vocês estão vendo aí no PowerPoint, a anticonflituosidade consciencial é o estado de pacificação íntima e como exterior. Então reparem que aqui a gente já indica, até esse ponto da definição, dois tipos de anticonflituosidade. Em relação à própria pessoa, à própria consciência ou à própria consciência, e em relação à consciência com o seu mundo exterior, ou seja, com as outras consciências. Então é a pacificação, é o estado de pacificação íntima e com o exterior, alcançada através da intencionalidade sadia e do parapsiquismo assistencial. Então, nós temos que trabalhar, em primeiro lugar, a intenção. O professor Paulo coloca que o principal poder da consciência é a vontade. E, em segundo lugar, vem justamente a intenção. E em relação à conflituosidade, a intenção é fundamental. Por isso faz parte dessa definição. Existe até um ditado popular, né? Quando um não quer, dois não brigam. Isso já dá a indicação da própria intenção, ou seja, quando não quer, quando não deseja. E o próprio conflito íntimo, até certo ponto, nós também podemos considerar esse ditado popular. Ou seja, quando a pessoa não quer, ela também não precisa passar por um conflito íntimo. Então, essa definição é importante para a gente dar um primeiro passo. Para que a gente possa entender a anticonflituosidade, é fundamental a gente entender justamente o seu oposto, que é o conflito. Então, nós vamos aqui abordar a maior parte aqui da palestra justamente o conflito. O que vem a ser o conflito? Tanto o conflito íntimo, interno, quanto o conflito externo. E a partir daí, o que pode ser feito para anular, minimizar ou evitar qualquer um dos dois tipos de conflito. Tá? Lembrando então, qualquer dúvida é só perguntar. Como é que eu passo aqui? Na seta. Não está indo. Vai sim? Aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Aqui sim. Vai ficar sem aparecer isso tudo. Bom, não, se não aparecer, não, só não vai estar aparecendo. Então,
seguindo aqui, vamos fazer uma análise, considerando aí os dois tipos de conflito. Em primeiro lugar, nós temos aqui o que chamamos de endoconflito. Endoconflito significa o conflito interior, o conflito íntimo. Quando, por exemplo, a pessoa está diante de duas opções, onde requer dela uma definição, uma decisão, e ela tem duas opções. E muitas vezes ela entra em conflito. Porque se ela escolher a opção A, significa abrir mão da opção B. Se ela escolher pela opção B, significa então deixar de lado a opção A. Isso caracteriza a condição de conflito. Nós estamos falando aqui duas alternativas, duas opções, mas pode ser mais. E o exoconflito, que é justamente o conflito em relação a outras pessoas. E nós vamos ver então aprofundar esses dois tipos, tá? Fazer uma análise a partir desses dois. Inicialmente com o endoconflito, que seria o conflito íntimo. Lembrando que tanto um quanto o outro tem uma repercussão muito grande no nível de bem-estar da pessoa. E, obviamente, dentro do nosso contexto aqui, é muito importante isso na execução da própria proexis. Tá? Bom, então vamos a uma definição do que vem a ser o endoconflito. O endoconflito é a situação na qual há pelo menos duas necessidades simultâneas, ou seja, duas necessidades que estão ocorrendo ao mesmo tempo, cuja satisfação da primeira implica a insatisfação da segunda, impelindo a ação da consciência para direções diferentes, acarretando desconforto. Então é isso que caracteriza um conflito íntimo. A pessoa, por exemplo, ela tem que escolher lá o jovem que está terminando o ensino médio e ele agora está diante da escolha, da definição profissional, que carreira seguir. E ele tem duas opções, o que ele se interessa mais, duas faculdades, e ele tem que optar por uma ou por outra. Ele está justamente nisso. Pelo menos num determinado corte de tempo e corte de recursos que ele tem disponíveis, ele só vai poder justamente optar por uma, não teria condições de fazer duas simultaneamente. A escolha por uma carreira ou por uma formação universitária vai significar justamente a escolha de não fazer a outra carreira, ou não fazer a outra formação. O conflito, então, vocês vão reparar que lida-se o tempo todo com luto. O que significa o luto? O sentimento também de perda. E essa talvez seja a grande dificuldade de uma boa parte das pessoas. Numa condição mais crônica e regular, a pessoa pode caminhar justamente para a decidofobia. O que é o decidofóbico? É justamente o que está com o endoconflito contínuo, o tempo todo. Isso já começa a fazer parte da personalidade dele. Ele sempre tem medo de decidir, por isso a decidofobia. Ele vive num eterno endoconflito, para tudo, em todas as circunstâncias. Tá? Muitas vezes a gente vai ver que é justamente pelo medo da perda, da dificuldade de lidar com o luto, com o sentimento de perda. Okay? Bom, então continuando. Nós temos aqui um processo motivacional, para que a gente possa entender a questão do endoconflito. Vocês repararam, então, que nós colocamos aqui, voltando ao processo da definição do endoconflito, nós comentamos que é uma necessidade, né, a presença, na verdade, de duas ou mais necessidades simultâneas, cuja satisfação de uma implica na insatisfação da segunda. Então, impelindo a pessoa para duas direções, tanto para atender uma opção, de energia, propriamente dito. E aí, então, a pessoa, essa fome, ela impele a pessoa a agir. Ela gera uma tensão. A fome é desconfortável. A pessoa, então, vai ter o ato. Qual ato? A ação de comer alguma coisa. E a partir do momento que ela vai comendo, chega num ponto, ela tem a saciada. Ela, então, para de comer. Tá? Obviamente que nós não vamos entrar aqui em distúrbios desse processo, como a condição de anorexia ou a condição de classificação, e aqui a gente vai ver uma série de exemplos a partir dessa classificação.
Nós temos aí, isso vem da própria psicologia social e outras áreas da psicologia, 4 tipos clássicos de conflitos íntimos. O primeiro deles é o conflito aproximação-aproximação. Ou seja, o que significa isso? É quando as duas opções, e aqui eu vou colocar, mas só para facilitar, a gente está usando 2 opções, mas só relembrando, pode ser 2 ou mais opções. Mas só para facilitar aqui o raciocínio, isso fica mais fácil aqui da gente discutir. Então eu sempre vou me referir a 2 opções, mas isso já fiquem a parte, não se restringe apenas a 2. Pode ser 2, 3, 4, 5 ou mais opções. Mas, inicialmente, então, esse primeiro tipo de conflito íntimo seria o conflito de aproximação-aproximação. O que significa isso? É quando as duas alternativas ou as duas opções são atrativas. As duas são atrativas. As duas são agradáveis. Quer dizer, as duas puxam o interesse da pessoa. Tá? O exemplo anterior que nós colocamos aqui, do laptop, do notebook versus a questão da viagem para o exterior. E a pessoa tem um recurso financeiro limitado, ela tem que optar por uma ou por outra. Veja, as duas alternativas são atraentes, as duas alternativas são agradáveis. Então a pessoa está diante de um conflito que é aproximação versus aproximação, porque as duas são interessantes. Tá? Essa compreensão da tipologia do conflito é muito importante para que a gente possa também poder fazer a intervenção ou a superação do conflito de maneira adequada. Uma pessoa numa condição, então, de um conflito de aproximação versus aproximação, ela se encontra numa condição de economia de bens. A pessoa tem todas as alternativas positivas. E é um pouco o que a gente vive hoje dentro da própria conscienciologia. Vejam só, hoje nós temos 17 instituições conscienciocêntricas. E acaba repercutindo para muita gente essa condição, justamente o quê? De um conflito onde ela deve voluntariar. Às vezes, por ter uma série de opções alternativas de instituições para ela voluntariar, isso acaba criando um conflito, porque ela não sabe exatamente aonde vai. Ela gosta tanto de uma, quanto de outra, então ela está justamente num conflito de aproximação versus aproximação. Ela está numa economia de bens. Né? E a gente vê hoje, até na escolha de uma especialidade, é o que a gente chama hoje nos trabalhos da proexologia de identidade interassistencial, que especialidade que a pessoa quer se aprofundar, é na consciencioterapia, é na proexologia, é na parapedagogia, é na conscienciometria. Isso, muitas vezes, a pessoa está num conflito, porque escolher uma dessas especialidades, até certo ponto ela vai abrir mão um pouco de outras. Não que ela não vai estudar, não vai deixar de estudar, claro que não, ela vai poder fazer a integração e associação da sua especialidade principal com as outras. Mas ela vai ter que se aprofundar numa, principalmente. Então isso mostra bem a condição do conflito aproximação versus aproximação. Outra condição que chama atenção para isso é a pessoa que é o polivalente. Ela tem tantos talentos ou múltiplos talentos em diversas áreas, que isso, que é no fundo uma coisa, uma característica positiva, acaba sendo difícil da pessoa lidar, justamente porque essa sua polivalência lhe dá ou lhe permite uma série de alternativas, opções ou oportunidades, e a pessoa então fica com dificuldade de escolher entre elas. E aí vai cair muito, até o professor Will está aqui na sala aqui da PET também acompanhando, e a especialista estuda o tema de prioridade. A prioridade passa justamente pela solução dos conflitos, ou seja, o que você vai escolher, principalmente numa condição dessa de aproximação versus aproximação. A pessoa vai ter que ver aquilo que é prioritário. O pulo do gato é saber qual critério que ela vai utilizar para isso. Bom, um outro tipo de conflito é a aproximação versus evitação. Na verdade não é versus, desculpe, mas é aproximação, evitação. O que significa isso? É quando a pessoa tem uma alternativa em que ela tem que escolher,
se ela faz aquilo ou não faz, ela fica como está ou ela opta por aquela outra alternativa. Só que essa alternativa, ao mesmo tempo que tem elementos de atração, também tem elementos de repulsão. Ao mesmo tempo que ela traz benefícios, ela pode trazer algumas dificuldades. Às vezes essas dificuldades não necessariamente são malefícios, tá? Muito importante a gente caracterizar isso. Mas às vezes são simplesmente o quê? Determinados pedágios ou sacrifícios que a pessoa tem que fazer, que muitas vezes ela não quer sair da sua condição de conforto, da sua zona de conforto. Mas um ponto que a gente pode chamar atenção para isso, primeiro para entender bem a ideia, é quando do conflito, aproximação e evitação, é quando a pessoa está passando por uma determinada doença e ela tem que tomar um remédio que tem efeitos colaterais. Veja, ela vai obter a cura, ou tem-se a esperança dela obter a cura, por aquele remédio ou por aquele tratamento. Contudo, aquela substância ou aquele tratamento vai trazer consequências desagradáveis, né, temporariamente, ou seja, são os efeitos colaterais. Isso é uma condição, então, de aproximação aproximação e evitação, tá? A pessoa muitas vezes fica nisso. Um exemplo clássico disso é quando a pessoa tem que fazer um tratamento de câncer, vai fazer uma quimioterapia, e aí tem uma série de percalços ou uma série de diversidades que são desagradáveis. Por exemplo, começa a cair o cabelo, às vezes toda a parte que a pessoa vai ter que passar, o sacrifício que ela vai ter que passar durante aquele tratamento, ele acaba sendo um pouco de evitação, né? Ele traz um pouco de repulsa. Mas, por outro lado, a possibilidade da cura é um item de aproximação. Então, vocês estão entendendo que a pessoa que está em fazer a quimioterapia ou não, tem tanto a escolha pelo tratamento, tá? Nesse caso, tanto elemento de atração, de aproximação, quanto elemento de repulsão, de evitação, tá? Bom, uma outra condição do conflito, aproximação, evitação, a gente pode colocar aí já trazendo mais dentro do nosso contexto da própria Conscienciologia, é aquela pessoa que ela quer muito escrever o livro, ou seja, elaborar a sua GESCOM, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade muito grande de se expor, de receber críticas. Então ela fica naquele conflito. Ao mesmo tempo que ela quer produzir uma GESCOM, ela fica com receio, ela fica com o pé atrás, porque ela sabe que ali ela vai se expor. Não necessariamente significa que ela vai escrever um livro autobiográfico, mas se sabe que todo livro, em algum nível, ele é autobiográfico. Por quê? Porque a pessoa projeta no livro, no conteúdo, na própria escolha do tema, já há características suas, da sua personalidade, inevitavelmente. Ali muitas vezes vão aparecer omissões, vão aparecer preconceitos, vão aparecer seus valores, mesmo que a pessoa não escreva de maneira explícita, né, as suas deficiências, mas também as suas qualidades, os seus trafores. Então veja, a pessoa pode estar num conflito de aproximação e evitação, porque ao mesmo tempo ela quer fazer assistência, tá? Ela quer escrever e, por outro lado, ela não quer se expor. A gente pode extrapolar isso também para a condição de aula, tá? A condição de aula. A pessoa tem, muitas vezes ela quer dar aula e tem a dificuldade de se expor, ok? Como é que eu faço isso? Só um minutinho, pessoal. A questão de sincronização. Aqui é a nossa parte técnica. O que é? Apertar aqui. Ok? A gente só estava aqui fazendo o processo de sincronização dos slides, tá? Então nós estamos aqui com um slide que é sobre os tipos de endoconflito, aproximação, 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 evitação. E agora nós vamos falar sobre aproximação, evitação versus aproximação, evitação. Que é justamente essa condição que a gente acabou de falar, mas quando a gente tem duas ou mais opções. Então, tanto a opção A quanto a opção B tem elementos ou componentes de atratividade, quanto também componentes repulsivos. Tanto uma opção quanto a outra opção. Tá? Por exemplo,
No CAEC nós tivemos uma condição, há um tempo atrás, em função de invasões, de ter que trabalhar ou resguardar ou investir na segurança do CAEC. Isso significou o quê? Colocar concertinas em todo o muro do CAEC. Concertinas seriam um tipo mais elaborado do que o pessoal conhece de arame farpado, mas é aquele enrolado assim em cima do próprio muro, onde tem partes bem cortantes, né, para evitar que a pessoa pule o muro. E também nós tivemos que investir em segurança armada. Veja, uma opção dessa significa o quê? Muitas vezes a gente até tinha a condição de um ambiente que para a pessoa fazer a sua autorreflexão, um ambiente que a pessoa vai para investir justamente na sua autopesquisa, e isso de cara, como as pessoas não estavam habituadas, podia criar uma condição um pouco de constrangimento. Você ter, por exemplo, um policial armado, um guarda privativo armado, e poderia criar uma condição, às vezes, da pessoa se sentir um pouco, como eu falei, constrangida ou com dificuldade até para um lugar que seria para a pessoa estar mais à vontade ou fazer reflexão. Por outro lado, você não optar por isso traria o quê? Uma condição de fragilidade, né? Uma condição em que a pessoa estaria mais, não só a pessoa, quer dizer, a própria instituição, as pessoas que estão lá dentro, de uma forma geral, o grupo, mais vulneráveis com toda a criminalidade que a gente vê por aí, não só nos grandes centros, mas em todos os lugares. Então, muitas vezes também uma condição com concertina, com guarita, isso acaba esteticamente, às vezes, enfeiando um pouco aquele ambiente. Que na prática a gente viu que não ocorreu, quer dizer, hoje é uma questão habitual e não acaba prejudicando de forma alguma essa parte estética. Era mais um preconceito inicial. Mas, diante disso, a gente pode ilustrar. Nós teríamos a opção A, né, dentro desse terceiro tipo, aproximação, evitação. Nós teríamos a opção A, colocar um guarda, colocar concertina, colocar guarita, e com isso criar um pouco no início um certo constrangimento para as pessoas, elas se sentiam um pouco, poxa, mas aqui não era um lugar para ter isso, às vezes choca um pouco as pessoas, teria talvez esse senão. E do outro lado, nós teríamos a opção de deixar como está, mas com um nível de insegurança ou de vulnerabilidade a qualquer tipo de assalto ou algo até maior, dentro do próprio CAEC. Então veja, tanto uma quanto a outra são duas opções que são atrativas e são repulsivas. Bom, um quarto tipo de conflito é o conflito evitação versus evitação. O quarto tipo de endoconflito, tá? Evitação versus evitação. Quando as duas alternativas não são atraentes, ou seja, são repulsivas, são desagradáveis. Diante de uma condição dessa, é o que se fala que nós estamos na economia de males, quando a pessoa tem que optar entre opções que as duas não são boas, as duas não são positivas, mas a pessoa vai ter que utilizar a economia de males, que significa o quê? Entre dois males, escolher, optar pelo menor, o menor mal, tá? Exemplo disso, quando a gente vê toda essa discussão da bioética sobre a eutanásia, por exemplo. A eutanásia é uma condição de evitação versus evitação. A pessoa, então, vai, ou um familiar que tem lá um ente querido, numa condição de coma, um coma que a pessoa já viu, já constatou que ela não tem mais condições de retornar a uma condição de um estado de consciência, como, por exemplo, vigília física, né? Não tem mais jeito. E aí ela vai ficar com aqueles aparelhos ligados e persistir com aquele sofrimento, ou ela vai ficar, ou vai fazer o processo de eutanásia. As duas condições não são agradáveis, né? Então a pessoa está diante de uma condição de um conflito de evitação versus evitação, tá? Ela vai prorrogar aquela condição do vegetal humano na qual a pessoa se encontra, aquele familiar se encontra, ou ela vai optar justamente pela condição de
parar, interromper, cessar a vida daquela pessoa, a vida do ponto de vista apenas intrafísico. A gente sabe que a pessoa, a consciência não morre, mas aquele corpo já não funciona mais. Então a pessoa se vê muitas vezes diante dessa condição, é uma condição de evitação versus evitação. Um outro exemplo disso é quando a pessoa, por exemplo, está com gangrena numa perna, no membro, e o médico então decide fazer a amputação. Por quê? Senão aquilo pode ir para o corpo inteiro. Tá? Isso também é uma condição de economia de males. A pessoa vai ter que ficar sem a perna, por exemplo, mas o quê? Para poder sobreviver. É uma condição de evitação versus evitação. Nós estamos dando aqui alguns exemplos mais, vamos dizer assim, amplos, né, bem evidentes, para que vocês entendam muito bem os conceitos aí desses 4 tipos de conflito. Aproximação versus aproximação, evitação versus evitação. Tá? É muito importante entender esses 4 tipos aí de conflito. Bom, como é que fica isso dentro da Proexis? E aí é um ponto interessante a gente ver. Esses 4 tipos vão aparecer. Nós temos aqui na Apex um serviço de apoio existencial, o CAPEX, onde muitas vezes as pessoas nos procuram, e esse serviço de apoio, ele é uma atividade gratuita, onde a gente atende de maneira personalizada a pessoa, nos procuram justamente com conflitos em relação à própria Proexis. Tá? Por exemplo, aquele que a gente já citou, onde voluntariar, que instituição conscienciocêntrica ela vai voluntariar, ou outros conflitos de maior repercussão na vida dela, né? Questões que a gente considera chamadas questões de destino. Tá? Então, como é que isso se aplica dentro da Proexis? Dentro do que a gente está colocando aqui, é bom a gente ressaltar aí e chamar mais atenção no contexto da nossa programação existencial. Então, o próximo slide, a gente vai estar colocando aí para vocês verem, é justamente a deontologia versus o hedonismo. São 2 linhas, ou 2 temas dentro da filosofia, né? A deontologia é o estudo do dever, aquilo que a pessoa deve fazer. E o hedonismo é muitas vezes o quê? O comportamento através do prazer. A pessoa, ela procura aquilo que lhe dá prazer e evita aquilo que lhe dá desprazer. Só que muitas vezes, então, a gente se encontra diante desse conflito em relação à nossa programação existencial, a deontologia versus o hedonismo. Vejam só a partir dessa frase enfática. Nem sempre o dever a ser feito é prazeroso. Pautar a execução da Proexis apenas pelo prazer, em tempo integral, é vereda certa para Melex, nega desprazer extrafísico. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões ou escolher por opções que não são prazerosas, mas a gente sabe que é aquilo que precisa ser feito, é aquilo que deve ser feito. Então a deontologia, o dever, ele deve predominar em relação ao hedonismo. Muitas vezes a pessoa ela foge da Proexis porque ela não quer enfrentar o seu dever, ela não quer enfrentar as suas responsabilidades. A pessoa não quer responsabilidade. Então, isso é muito importante a gente considerar, porque muitos erros em relação à Proexis se dão nisso. É claro, é importante a gente deixar aqui bem claro isso, que a programação existencial não é uma condenação. Quer dizer, ninguém veio aqui para ser infeliz, para ser triste. A Proexis, ela tem que sim ser prazerosa, a execução, não só o complexo, não só a euforia ou euforex, decorrente do complexo, ou seja, do completismo existencial, mas o próprio ato de executar a Proexis, ou seja, no próprio instante que a pessoa está executando a sua Proexis, ela reconhece que está no caminho correto, executando, realizando a sua programação existencial de maneira adequada, isso no conjunto, no geral, isso tem que ser satisfatório para a pessoa, isso tem que ser prazeroso, é óbvio. Mas o que a gente quer pontuar é que em momentos ao longo da vida da pessoa, em situações críticas, em situações que nós colocamos que são as decisões de destino, aquilo que vai ser o antes e o depois, é muito importante levar isso em consideração, a deontologia em primeiro lugar, e não o hedonismo.
pessoa quer pautar o tempo todo a sua programação existencial só por aquilo que lhe dá prazer, com certeza ela vai, muitas vezes, tomar a decisão errada, a decisão inadequada. Então é importante a gente ter claro isso. Por quê? A deontologia versus hedonismo vai ser um tipo de conflito que as pessoas têm. Principalmente a gente observa hoje os jovens. A questão, a gente vai falar aqui até dos investidores, que muito hoje da juventude, ninguém quer sacrifício. Todo mundo quer aquilo que dá prazer, que dá satisfação, sobretudo imediata, que é o prazer imediato. Ninguém quer adiar a sua satisfação. Ninguém quer ter um sacrifício agora para ter um resultado melhor depois. Prefere ter o benefício agora para ter uma conta mais cara posteriormente. Isso acaba criando uma série de prejuízos para a pessoa. Tá? Continuando então. A partir disso daí, a gente pode pensar aqui em vários exemplos de endoconflitos, tá? Diante do que a gente acabou de falar em relação à programação existencial, tá? Vários tipos aí de endoconflitos vocês estão vendo aí pelo slide. Primeiro deles, um exemplo, administração versus docência. Quem já é voluntário aí em todos os locais, já foi voluntário da Conscienciologia, nas diferentes ICs, vai reparar que muitas vezes está diante desse conflito. O quanto de tempo a pessoa deve dedicar ao voluntariado na administração e ao voluntariado na docência. Veja, a pessoa, se pudesse, todos nós, né? Eu mesmo, eu estou aqui como secretário-geral da Apex. Se eu pudesse, eu teria mais tempo para poder estar em sala de aula, na própria docência da Proexologia. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que estar na administração, no meu momento atual. Não que eu esteja reclamando, mas muitas vezes a gente se encontra diante desse conflito. Quanto tempo eu devo dedicar à administração? Quanto tempo eu devo dedicar à docência, por exemplo? O mesmo vai ocorrer no exemplo seguinte. Administração versus pesquisa. Todo mundo quer escrever um livro, todo mundo quer escrever artigo, todo mundo quer participar de uma jornada da Conscienciologia, de um simpósio, de eventos científicos de pesquisa. E ao mesmo tempo a gente também sabe das nossas responsabilidades do ponto de vista do trabalho administrativo para poder dar sustentação às instituições conscienciocêntricas, sustentação a todo esse trabalho. Nós temos que fazer a parte burocrática, nós temos que montar eventos, nós temos que fazer divulgação. Quer dizer, existe um conjunto de atividades administrativas que dão sustentação a esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos mais tempo para pesquisa. Então, como resolver esse conflito? Ou seja, nós temos que conseguir atender de uma forma que tanto eu consiga fazer pesquisa, como eu consiga fazer administração. Nesse caso, isso não significa que eu escolhendo uma, eu tenho que eliminar a outra. Nós podemos chegar a um equilíbrio onde eu vou ter uma parte dedicada a uma atividade, quanto a outra também. Um outro exemplo seria o anonimato versus fama. Ou seja, a pessoa pode decidir trabalhar sem ter que ficar mostrando muito do seu serviço, sem aquela necessidade de um reconhecimento enorme. Ao mesmo tempo, ela pode estar num conflito pela fama. Ela quer a exibição dos resultados do seu trabalho muito mais por uma vaidade excessiva. Isso não quer dizer que mostrar os seus resultados, ser reconhecido, sempre seja algo negativo. Muito pelo contrário. Mas nós estamos falando aqui naquele processo mais patológico mesmo. Ao mesmo tempo que a pessoa ela não quer se expor, ela também tem uma extrema vaidade. Então, como é que ela lida com esse conflito? Outro exemplo é a questão da autenticidade versus aceitação social. Nós vamos ver, obviamente, isso fora, em diferentes contextos, por exemplo, na família, no ambiente de trabalho, mas dentro da própria Conscienciologia pode ocorrer isso. A pessoa, ela faz parte de um grupo, seja numa instituição conscienciocêntrica, seja numa unidade, numa determinada cidade, ela faz parte daquele grupo, ela não concorda com determinadas ideias, mas ela fica num conflito. Aquelas ideias
ou as ideias, ou aquilo que ela pensa não é aceito pelo grupo, e ela então fica no conflito. Será que eu exponho essas ideias? Será que eu exponho que eu estou em desacordo, que eu não concordo da forma como as pessoas, ou a liderança, ou determinado grupo está tocando aqui o trabalho? E com isso eu corro o risco de não ser aceito, de ser rejeitado? Ou eu procuro ser aceito e me calo? E faço uma concessão que muitas vezes não é uma concessão adequada. Então a pessoa está diante do conflito autenticidade, falar o que pensa, e o conflito aceitação social. Então veja, quantos de nós, quantas pessoas no voluntariado têm dificuldade de se posicionar, têm dificuldade de expor a sua opinião, justamente por quê? Porque ela não quer ter a aceitação social. Então, ela quer ter a aceitação social, ela tem o medo justamente da rejeição ou de algum tipo de exclusão. Então ela se encontra diante desse conflito autenticidade versus aceitação social. Outro tipo de conflito é justamente competência versus poder. Você tem aquela pessoa que ela está há muito tempo num cargo, numa determinada posição dentro do trabalho voluntário, dentro de uma instituição conscienciocêntrica. Ela reconhece que já tem pessoas melhores do que ela, pessoas que já estão até com uma certa disponibilidade, têm uma preparação melhor, têm uma experiência maior, e a pessoa não abre mão daquele cargo, justamente pelo poder. Ao mesmo tempo que ela reconhece que tem gente com maior competência, ela acha que esse deve ser o princípio para a pessoa exercer um cargo. Por outro lado, ela tem a necessidade do poder, e às vezes ela fica segurando aquilo, se agarra àquele cargo, àquela função, justamente para manter o poder que ela tem. Isso acaba trazendo um prejuízo, obviamente, não apenas restrito a ela, mas acaba repercutindo no trabalho, no grupo como um todo. Em relação especificamente a essa condição, uma vez eu vi de um professor meu na faculdade, eu sou formado em psicologia, uma frase que eu nunca mais pude esquecer em relação à liderança. Ele colocou o seguinte, esse professor Marcos Jardim, atualmente ele é coordenador até da psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele colocou algo para mim que eu nunca pude esquecer. Todo bom líder tem bons substitutos. E esse é um princípio que eu procuro sempre levar em consideração. Ou seja, todo bom líder, ele tem bons substitutos. E é o líder que deve ser o primeiro a formar os seus substitutos. Aquele líder que ele fica agarrado na sua condição, ele não forma pessoas para poder fazer a sucessão, o processo sucessório, ele não é um bom líder. Ele não está fazendo a promoção ou heteropromoção evolutiva, que é até um tema de verbete aí da enciclopédia da Conscienciologia. Então esse é um ponto para a gente pensar também. Bom, continuando esse processo, esses exemplos, aí a questão dos endoconflitos, nós temos aqui algumas condições referentes também dentro da própria Conscienciologia, tá, que a gente pode aqui ilustrar. A condição, por exemplo, do contrafluxos versus autobiografia. O que a gente quer dizer com isso? Aquela que ela já tem toda uma carreira estabelecida, ela já tem uma certa imagem e um reconhecimento profissional, e num determinado momento ela tem acesso a ideias novas, ela tem acesso, por exemplo, à própria Conscienciologia, só que ela não quer admitir aquilo publicamente, porque isso iria contra, esse paradigma novo, iria contra toda a sua autobiografia, tudo aquilo que ela construiu até então. E a gente observa muitas vezes isso. Aquela pessoa
que ela dá uma importância muito grande para a titularidade profissional, e ela, mesmo tendo conhecimento, ela omite, ela não assume publicamente um conhecimento de algo que transcende tudo aquilo que ela defendeu até então. Para quê? Para justamente ela manter intacta a sua autobiografia. Então ela entra nesse conflito, o contrafluxo, ou seja, assumir que ela estava errado, assumir que ela pode optar por algo maior, e em decorrência disso, toda uma biografia que ela construiu, pelo menos para um grande público, para um público específico, vai ser colocado em dúvida, vai ser justamente muitas vezes criticado, vai ser justamente rejeitado, mas optar por esse algo novo, ou ela pode então se manter numa condição de reforçar aquela biografia que ela construiu até então. E aí eu posso trazer para vocês dois casos, tanto de um quanto o outro. A pessoa que optou pela manutenção da autobiografia, um professor meu, também da faculdade, que eu não posso aqui, obviamente, por uma questão cosmoética, citar o nome, mas uma vez eu, ainda estudante na faculdade, estava comentando com outro colega, conversando sobre os assuntos nossos da Conscienciologia e sobre projeção extracorpórea, projeção consciente, saída do corpo. E aí esse professor, nós estávamos em frente à faculdade, num local onde os alunos ficavam lanchando e tal, dentro da faculdade, né, mas em frente ao prédio do curso. Esse professor, ele estava passando e ele ouviu um pouco da conversa. E aí ele chegou, ele se intrometeu na conversa e falou assim para mim: olha, isso que você está comentando sobre projeção consciente, eu já passei por ela uma vez. Eu estava viajando de ônibus, quando de repente eu me vi fora do meu corpo, fora do ônibus, e vi o meu corpo dentro do ônibus pela janela. E eu vendo esse corpo viajando no ônibus. E aí depois eu retornei ao meu corpo. E logo em seguida ele falou o seguinte: olha, mas isso aqui fica aqui, se você falar, eu nego essa experiência. Ou seja, ele não poderia abrir o jogo, ele, dentro da academia, dentro da universidade, uma pessoa já com livro publicado, com artigos publicados, já com uma certa referência dentro de uma área, dentro de uma especialidade, ele não poderia admitir aquilo publicamente, mas admitiu ali na boca pequena. Então veja, ele optou pela manutenção da autobiografia, porque isso colocaria em choque, vamos dizer assim, toda a credibilidade que ele tinha dentro do meio acadêmico, e para ele aquilo era mais importante. Um outro exemplo, até dentro da Conscienciologia, pode ser que muitos de vocês conheçam, é o Jean-Pierre Bachioud. O Jean-Pierre, ele escreveu um livro na Conscienciologia que é o Globetrotter, né? Ele conta a história dele, é uma história fascinante como exemplo, como estudo de caso. E o Jean-Pierre, ele para quem não sabe, ele foi a pessoa que trouxe o yoga para o Brasil. Ele ganhou inclusive título de cidadão da Guanabara, porque ele trouxe justamente, ele montou a primeira academia de yoga no Brasil. Então ele é o precursor da yoga no Brasil. Para vocês terem uma ideia, ele teve aí como alunos o Hermógenes, o Delvolve e outros hoje que são bastante conhecidos com academias e com publicações no meio do yoga. Mas foi ele que justamente trouxe o yoga. Ele teve mais de 25 mil alunos no Brasil. Celebridades, colunáveis, pessoas de diferentes áreas foram alunos do Jean-Pierre. Então veja, ele construiu, ele inclusive publicou livro, ele levava alunos para viagens, visitas técnicas à Índia, para visitar justamente gurus dentro do yoga. E vejam só, ele ao chegar na Conscienciologia, já com mais de 60 anos, já na terceira idade, ele então vê o alcance da Conscienciologia e vê que aquilo superava muito o próprio yoga. E toda a vida dele, ele construiu em cima do yoga o seu nome, o seu reconhecimento profissional, e ele então vê que aquilo era superior, e ele resolve então assumir e
vamos dizer assim, se envolver com a Conscienciologia diretamente. E é isso que ele conta no livro dele. Ele acaba, então, assumindo a Conscienciologia e vendo que, olha, tem algo que transcende o yoga. O yoga ficou pequeno diante desse corpo, desse corpus de conceitos que é a Conscienciologia. Então, é um exemplo da pessoa que optou pelo processo de escolher o contrafluxo e não que estivesse manchando a sua autobiografia, mas com certeza, para muitos ex-alunos, adeptos do yoga, aquilo era um choque, aquilo justamente significaria uma rejeição ou uma cisão de relacionamento. E ele topou correr esse risco. Então é uma pessoa que também passou por esse tipo de conflito. Bom, outro exemplo é gestação consciencial versus gestação humana. Quantas pessoas, muitas vezes, podem se dar, aí está numa condição que já tem ideia da importância da gestação consciencial, já tem ideia que a prioridade não é a gestação humana, mas ainda por um processo instintivo, ainda fica num conflito desse. Quer dizer, será que eu tenho uma gestação humana ou vou priorizar a gestação consciencial? Como é que fica isso? Isso é a condição, por exemplo, que o inversor vai priorizar justamente a pessoa na técnica da INVEX, a gestação consciencial. Outro exemplo que acaba alcançando muita gente dentro da Conscienciologia é o processo da localidade versus localidade. O que a gente quer dizer com isso? Quando a pessoa ela quer saber se ela muda de uma cidade para outra, se ela vai para um outro país ou não, em função do próprio trabalho da Conscienciologia, em função da sua própria proexis. Um que acontece muito regularmente, que a gente tem muito contato, é se a pessoa, pessoas que chegam até a gente para saber se devem vir para Foz ou não. Possivelmente muitos de vocês aí de fora, passam ou passaram por isso. Quer dizer, devo ir para Foz ou devo Foz do Iguaçu? Porque hoje, muito da Conscienciologia está ocorrendo em Foz do Iguaçu. Ou devo ficar aqui na minha localidade? Ou devo ir para um outro país, voluntariar, por exemplo, na IAC, ou devo ficar aqui? Então essa é uma questão que muitas vezes passa por uma quantidade grande de voluntários da Conscienciologia. Localidade versus localidade. Foz do Iguaçu ou São Paulo? Foz do Iguaçu ou Rio de Janeiro? Portugal ou Brasil? Londres ou Foz do Iguaçu? E assim vai. Então, esse é um ponto interessante para a gente pensar. A nossa proexis está relacionada a um local específico? Estrategicamente, é melhor eu ficar num determinado local? A geografia conta, obviamente, isso. E que, é claro, vai variar de pessoa para pessoa qual que é a melhor resposta. Um outro exemplo é o voluntariado versus trabalho. Quer dizer, a pessoa, ela tem, muitas vezes, que um trabalho, pode trabalhar mais ou menos, e isso vai influenciar na disponibilidade que ela tem para o voluntariado. Às vezes a pessoa sente que ela tem que ter mais disponibilidade para o voluntariado, só que isso significa, ou isso implica em ela abrir mão de ter uma condição financeira melhor. Ela às vezes vai ter que restringir, pelo menos por um tempo, o seu ganho financeiro. Ou às vezes ela tem que restringir o seu tempo no voluntariado justamente para aumentar o seu ganho financeiro, a sua disponibilidade maior para o trabalho. Então veja, isso vai depender obviamente de cada pessoa, do momento da vida dela, do momento do trabalho que ela está realizando do ponto de vista do voluntariado, mas é um conflito que muitas vezes ocorre. Ela vai ter mais tempo para o voluntariado e com isso menor recursos financeiros em função de uma menor dedicação para o trabalho, ou ela vai ter um tempo maior para o trabalho e menos tempo para o voluntariado. Como chegar ao equilíbrio disso? Isso são pontos para a gente pensar. Então, isso tudo a pessoa tem que considerar. O que é mais importante naquele momento para ela? Tá? São variáveis que a gente tem que considerar. Outro aspecto é o voluntariado versus voluntariado. Nós comentamos isso aqui ainda há pouco. É quando a pessoa, então, ela está diante, por exemplo, de duas instituições conscienciocêntricas. Ela está no IPC, ela tem o ARAC,
ela tem a OIC, que é de consciencioterapia, ela tem a APEX, que é de proexologia, ela tem a Conscius, que é a conscienciometria, ela tem o CAEC, que envolve a questão de pesquisa na área principalmente do parapsiquismo, e assim vai. Onde ela voluntariar? O que ela deve priorizar? A pessoa pode falar, não, eu vou ficar nas duas, ou vou ficar em 3, mas a gente vê que, na prática, dificilmente ela vai fazer um bom trabalho em cada uma delas, porque ela acaba dispersando, tende à dispersão. Então veja, muitas vezes a pessoa está diante de um conflito, como a gente falou, esse é um típico conflito de aproximação versus aproximação, em que a pessoa ela tem que optar em voluntariar numa IC ou em outra instituição conscienciocêntrica. Então, é outro exemplo do que a gente vê aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Até agora? Algum ponto aí que vocês gostariam de esclarecer, de maior esclarecimento? Tá? Nós estamos aqui abordando todos esses temas. Eu vou passar aqui rapidamente. Nós teríamos aqui alguns conflitos especificamente dentro da área da INVEX, só aqui citar rapidamente para que a gente possa aprofundar também na solucionática do endoconflito, né? E se der tempo a gente abordar o exoconflito também, como eu me referi no início. Dupla evolutiva versus casamento. Muitas vezes o inversor, o jovem candidato à INVEX, ele está diante de um conflito como esse. Ele opta por uma dupla evolutiva, um relacionamento onde vai se priorizar a evolução, ou ele vai escolher uma condição do casamento e, consequentemente, então, perder a condição de inversor existencial. Ele pode também estar diante de uma situação de faculdade versus voluntariado. Não que uma coisa implica em evitar a outra, mas ocorre também, pelo que a gente estava falando ainda há pouco, da disponibilidade, o quanto ele vai se dedicar para uma coisa e para outra. Outro aspecto, impopularidade versus status. A pessoa quer popularidade ou ela quer justamente falar aquilo que deve ser falado? Isso envolve muito também a questão da crítica, de posicionamentos que às vezes vão contra a média ou os valores da média. Por exemplo, antimaternidade. Isso choca uma boa parte da sociedade. A antimaternidade sadia, que é a proposta em relação à técnica da INVEX, de optar por não ter filhos. Isso para muita gente é impensável, né? Dentro do modelo correto de sociedade e de crescimento, de desenvolvimento ao longo das faixas etárias, chega um momento em que a pessoa tem que casar e ter filhos. E muitas vezes um jovem, um inversor, seja na família, seja entre amigos, um posicionamento desse pode justamente criar uma condição de impopularidade. Outro exemplo é a produtividade versus ociosidade, quer dizer, a pessoa quer permanecer na preguiça ou ela quer ficar numa condição mais produtiva. E a gente vê também vários casos de pessoas até que participaram do GreenVex, do grupo de inversores, em que a pessoa fica entre a opção de ProEx versus carreira. O que quer dizer uma coisa com a outra? Obviamente que a carreira ela deve fazer a convergência com a ProEx, mas às vezes a pessoa ela prioriza tanto a carreira que ela abre mão daquilo que ela veio fazer, porque ela passa a ficar mais interessada, a priorizar mais o que? Titularidade, reconhecimento profissional, social, e aí ela não quer mexer com ideias que sejam mais, vamos dizer assim, que vão marcar mais ou que vão, até certo ponto, entrar em conflito com o paradigma vigente. São ideias do próprio paradigma consciencial, como assumir a questão de multidimensionalidade, como assumir a questão da antimaternidade que a gente estava falando aqui, conceitos como a gente trabalha dentro da conscienciologia. Então a pessoa opta o quê? Por títulos, pela carreira, pelo reconhecimento profissional dentro da SOCIM, e abre mão justamente do essencial. Aquilo que seria um meio, que é a profissão, passa a ser um fim para a pessoa. E aí está o grande erro. Tá? Bom, dando continuidade, então, nós chegamos finalmente às soluções. O que nós teríamos aí de soluções para a questão
do conflito, especificamente o conflito íntimo. Nós temos como soluções 3 tipos aqui que a gente pode propor. Obviamente que a solucionática não se restringe a esses 3, mas nós vamos aqui abordar rapidamente esses 3. É a condição do mínimo existencial, a condição do princípio da convergência e a planilha decisória cosmoética. Então, o que significa cada um desses? Vamos abordar aqui. Condição dos mínimos existenciais ou mínimo existencial, tá? Só voltando aqui, a condição do mínimo existencial é quando você estabelece o mínimo de recursos que você vai aplicar, por exemplo, para atender uma determinada área da sua vida. Vamos dizer, aquele conflito que a gente se referiu ainda há pouco, de voluntariado versus trabalho, versus a sua vida profissional e a sua atuação no voluntariado. Então você está diante de um conflito em que você ou tem mais tempo para o voluntariado e com isso restringe a sua dedicação ao trabalho, ou você se dedica mais ao trabalho e acaba prejudicando um pouco o trabalho voluntário. Então veja, a pessoa pode estabelecer um mínimo. O que é o mínimo? Ela estabelecer que ela vai ter um mínimo de tempo por semana no voluntariado. Menos do que isso ela não se permite. Vamos dizer que ela estabeleça que 10 horas por semana ela tem que se dedicar ao trabalho voluntário. Isso é um mínimo existencial para ela. Então ela pode até trabalhar além do tempo previsto, profissionalmente falando. Só que aquele mínimo no voluntariado ela não vai deixar de atender. Isso é um mínimo existencial. Um pai, por exemplo, uma mãe que tem seus filhos pequenos, pode também estabelecer isso em relação ao trabalho e em relação ao tempo de dedicação às crianças. Estabelece um mínimo. Olha, eu vou ter tanto tempo disponível para os filhos na semana, menos do que isso eu não me permito. Isso serve inclusive, por exemplo, para o tempo dedicado à dupla evolutiva. Quanto tempo mínimo você vai se dedicar ou vai disponibilizar para investir na dupla evolutiva, para estar com a pessoa? Então veja, isso é importante, porque senão você acaba, às vezes, se enrolando com o voluntariado, se enrolando com compromissos profissionais e às vezes acaba deixando a dupla de lado. Então o mínimo existencial tem que ser estabelecido em diferentes áreas. Esse mínimo não é só, por exemplo, em relação ao tempo. Em relação, por exemplo, à questão financeira. Quanto você vai investir na sua intelectualidade? Quanto que você vai investir no mínimo para o seu parapsiquismo? Então, mínimos existenciais envolvem todos os recursos que você tem em relação às suas prioridades. Você conseguindo estabelecer mínimos em diferentes áreas e em diferentes atividades, você chega a um ponto de equilíbrio pessoal. E é isso que a pessoa tem que ter noção. Tá? O que a gente observa, por exemplo, a técnica, né, que se fala do estado vibracional de 20 EVs por dia, isso também é um mínimo existencial. A pessoa estabelece, menos de 20 eu não vou fazer. A técnica não se restringe a 20. A pessoa pode fazer 30, 40, 50, mas menos de 20 ela não pode deixar de fazer. Então, 20 vezes por dia seria um mínimo existencial. Outro princípio é o princípio da convergência na solução de conflitos. No princípio da convergência, você vai procurar fazer ações ou estratégias em que, no momento que você está dedicando para um objetivo, aquilo vai servir para o outro também. Como é que é isso? Um exemplo que a gente gosta sempre de dar é aquela pessoa que vai, por exemplo, fazer a monografia do trabalho de conclusão de curso da faculdade. Esse trabalho de conclusão de curso da faculdade, essa monografia, já vai ser o tema que ela quer se especializar profissionalmente. E que vai ser o tema que ela vai procurar elaborar depois um projeto para o mestrado. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está se dedicando para fazer a conclusão do curso de graduação, aquilo já vai servir para ela depois elaborar um projeto para o mestrado. Um exemplo que eu coloco, eu fiz isso na faculdade em relação ao próprio estudo da ProEx.
o que eu fiz na minha monografia de conclusão de curso? O tema da minha monografia foi gerenciamento de vida, ou seja, como a pessoa gerenciar a sua vida, falando de projeto de vida, de sentido da vida, das estratégias que a pessoa tem que fazer ao longo da sua vida. Obviamente que eu não podia falar de Conscienciologia, de ProEx, mas toda essa pesquisa já era decorrência da minha pesquisa sobre ProEx e, obviamente, contribuiu para a minha pesquisa de programação existencial. E, posteriormente, essa monografia serviu de subsídio para o curso que nós temos hoje na Apex, que é Autogestão Existencial. A monografia foi Gerenciamento de Vida, numa abordagem dentro do paradigma convencional, mas ela, obviamente, os princípios que estavam ali serviram justamente para o curso hoje Autogestão Existencial, que se utiliza do paradigma consciencial. Olha aí o princípio da convergência. Convergência porque, na hora que eu estava estudando, pesquisando para a monografia, ao mesmo tempo aquilo estava servindo para a minha pesquisa de programação existencial, mais especificamente no subtema de autogestão existencial. Então esse é o princípio da convergência. E outra forma de você trabalhar com o conflito é a planilha decisória cosmoética. Ou seja, existem alguns critérios que você pode utilizar do ponto de vista da avaliação ou do julgamento cosmoético para você tomar decisão, quando isso implica em alguma repercussão moral ou cosmoética. Isso requer um pouquinho mais de tempo, que a gente aqui agora não tem disponível, mas eu sugiro, nós vamos inclusive depois disponibilizar aqui no nosso site o artigo dessa palestra, tá? Nós já apresentamos essa palestra numa jornada dentro do CAEC, e isso foi apresentado, então tem todo o artigo numa revista Consciência que abordou os anais dessa jornada. Se eu não me engano foi a jornada de Parapercepciologia, não tenho agora certeza, mas existe esse artigo disponível na revista Consciência e nós vamos disponibilizá-lo aqui no site para vocês. A gente vai procurar sempre, até na medida do possível, disponibilizar os artigos, caso já existam, das palestras, principalmente as minhas palestras, as próximas, a gente vai procurar disponibilizar aí os artigos para vocês. Então, nesse artigo nós temos aí abordando tudo que foi falado até aqui, né, e um pouco mais, e obviamente a planilha decisória cosmoética, tá ok? Bom, dando continuidade, nós temos aqui, em relação, para a gente poder falar um pouquinho, também sobre o exoconflito, que é o conflito agora não mais íntimo ou interior, mas o conflito com outras pessoas. E isso, obviamente, tem uma implicação muito forte na vida de todos nós, porque, inevitavelmente, no convívio com outras pessoas existe o conflito. Isso é inevitável. E muitas vezes ele até é salutar, ele é importante. Mas tem pessoas que lidam melhor com o conflito e tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, como que a gente pode ter maior competência para lidar com o conflito com as outras pessoas? Então, o exoconflito, qual que seria a sua definição? É a situação na qual duas ou mais confins divergem na percepção, avaliação e ou proposta de ação sobre algum ponto em comum, tá? Mas antes da gente dar continuidade, eu gostaria de saber se alguns de vocês, alguém tem uma pergunta, alguém gostaria de colocar, até tudo que a gente trouxe sobre o endoconflito ou alguma outra coisa. Se alguém tem uma pergunta aí até agora, porque ninguém fez pergunta, eu posso achar que todo mundo está intimidado, ou eu estou explicando muito bem que não gera nenhuma dúvida, tá? Fazendo aí uma brincadeira com vocês. Mas eu gostaria de ver aí se alguém tem alguma questão. O que você comentou? Na jornada da Parapercepciologia modelo de estudo, Tá, olha, só então a informação para vocês, foi na jornada, está com dúvida aí, mas com interrogação, mas não, é isso mesmo. A jornada de Parapercepciologia é que nós apresentamos. Você confirmou isso aí?
outro artigo que eu mandei aqui. Parapercepciologia ou foi da Sinvex? Eu acho que não foi na jornada de parapercepciologia, não. Você está olhando outra aí, esse aí é outro. Desculpe, mas a gente vai checar ainda aqui o... Você passou um link de outro artigo. Olha, esse link que foi colocado aí para vocês não é de outro artigo, tá? De competência pensante. Futuramente será de uma apresentação que a gente vai fazer aqui também. Mas já a gente vai passar para vocês, se tiver disponível, o dessa conferência aqui, tá ok? Bom, mas alguém tem alguma pergunta? Alguém aí tem alguma pergunta até agora do que foi falado? Por favor, então se manifestem. Senão nós vamos daqui dar continuidade, ok? Então vamos lá. Agora entra o conflito. Então, como eu falei, a situação na qual duas ou mais consciências divergem na percepção, avaliação e ou propósito de ação sobre algum ponto em comum. Em relação à proexologia, isso vai direto no estudo da Max Proex, porque a Max Proex é a Proex grupal, tem relação com a Proex grupal, né? Uma das características da Max Proex. Então, o conflito vai surgir muitas vezes na execução dessa Max Proex. E aí a gente pode pensar, aqui a gente vai passar para algumas intervenções profiláticas, até no dia a dia das instituições conscienciocêntricas, e muitas delas a gente pôde vivenciar ao longo desses anos do voluntariado na Conscienciologia. Tanto no IPC, eu já fui voluntário do IIPC, voluntário e secretário-geral do CAEC e agora na própria Apex. Vou comentar aqui para vocês de algumas das técnicas que muitas vezes são utilizadas em função dos conflitos entre voluntários, entre as pessoas, dentro da própria Conscienciologia. Uma dessas técnicas, é a primeira que vocês estão vendo aí, é a questão da berlinda. O que deveria ser a berlinda? A berlinda é justamente quando a pessoa ela é colocada numa condição de destaque por algo que ela está fazendo, alguma atitude que está inadequada, e não é no sentido de estigmatizá-la, mas a pessoa é colocada numa condição de destaque, aquilo vem à tona justamente para aquilo servir de profilaxia ou fazer uma conscientização para a pessoa. Então, uma definição técnica que a gente pode colocar é o seguinte: é a utilização do caso pessoal de algum dos membros do grupo para servir de exemplo e análise, ao modo de estudo de caso, em ocasiões de ordem administrativa ou de pesquisa. Pode ser, às vezes, até um exemplo pessoal mesmo, que a própria pessoa traga. Então, a pessoa é colocada na berlinda. Aquilo vai servir de exemplo. Olha, vejam como é que fulano, por exemplo, errou numa situação dessa. Tá? Às vezes pode ser também acerto, mas na boa parte acaba sendo erro mesmo. E aí aquilo serve de caso para que as pessoas evitem aquela condição novamente. Pode ser utilizado isso, por exemplo, um mini dissidente. Uma pessoa, então, que acabou sendo dissidente da própria Conscienciologia. Uma outra técnica é a heterocrítica direta. É justamente fazer a manifestação do descontentamento com certo fato, comportamento ou situação diretamente, sem intermediários, ao responsável. Em vez de ficar, que é infelizmente a tendência das pessoas, ficar falando por trás, ficar falando com outras pessoas, a pessoa ir direto na pessoa com quem ela está em desacordo, com quem ela não está gostando de determinado comportamento ou de determinada atitude. Então ela vai direto à pessoa. É a heterocrítica direta. Essa é a condição ideal. Outra forma na questão de conflitos grupais é a acariação. A acariação teve um período do CAEC que foi muito utilizada. Quando você tem um conflito entre algumas pessoas, cada um está falando uma coisa, cada um tem a sua versão, e aí então a gente coloca todos os envolvidos cara a cara, dentro de um grupo maior, convoca todos os envolvidos e se faz uma acariação. Então está ali todo mundo e agora vamos esclarecer os fatos. Isso é importante. Veja, a acariação não é um julgamento, é justamente colocar
face a face, frente a frente, todos os envolvidos, para quebrar com a questão do disse-me-disse, para quebrar justamente com as versões e se chegar a um consenso do que realmente ocorreu, quais são as intenções, quais foram as intenções, quais foram realmente os fatos ocorridos. Então, muitas vezes é necessário fazer essa cariação para clarear, para realmente saber o que foi que ocorreu. Outro ponto é a mediação grupocármica. A mediação grupocármica é um auxílio feito por uma pessoa neutra quando tem duas ou mais pessoas, ou dois grupos, em conflito. Então é necessária a atuação de um mediador. Ele é uma pessoa neutra, ele não está defendendo nem uma parte nem outra. E aí muitas vezes ele vai servir de intermediário para que se chegue a vamos dizer assim, um consenso ou uma harmonia entre as partes em conflito, a um acordo entre as partes em conflito. Uma outra técnica ou uma outra intervenção é a heteroexposição pública. Às vezes, isso se dá muitas vezes com pessoas que estão até mal intencionadas, e aí numa condição mais crítica tem que se fazer a exposição daquela pessoa publicamente, para se evitar consequências piores, né? Não só para a pessoa, mas para outras. E muitas vezes a gente vai ver pessoas que vão voluntariar com intenções de tirar proveitos pessoais, com atitudes anticosmoéticas, e a gente não pode se iludir. Às vezes a pessoa acha que todo mundo dentro da Conscienciologia é serenão, ninguém tem má intenção, todo mundo pensa positivo, todo mundo é assistencial. E a gente sabe que todos nós estamos num trabalho de reciclagem, de renovação em relação às nossas vidas anteriores. Uns numa condição melhor, outros numa condição pior. Mas então nós não podemos ser polianas, achar que tudo é positivo, o mundo é cor-de-rosa. Então muitas vezes é necessário fazer a heteroexposição pública, destacar aquilo, chamar a atenção para evitar uma situação pior. Outra situação que pode ocorrer é o encapsulamento social. É quando a pessoa ela já está numa situação crítica, já foi conversado com ela, já foi feita uma série de medidas e nada adiantou. Então a pessoa ela é isolada, ela é encapsulada, porque se ela tiver contato com outras, aquilo vai trazer algum tipo de problema. A gente vê às vezes é aquela pessoa que é manipuladora. O que eu já pude acompanhar na minha vivência, casos em que a pessoa foi a última alternativa. Geralmente o encapsulamento é a última alternativa para que a pessoa não tenha um afastamento agora mais realmente perene, um afastamento real. Então se mantém a pessoa no trabalho, mas se mantém ela encapsulada. Ela não tem condições de ter contato com muita gente, porque se ela tiver, ela vai manipular, ela vai querer subjugar as pessoas. A gente vê isso muitas vezes daquela pessoa que tem necessidade de poder, né, tem a necessidade aí de manter a liderança, mas uma liderança anticosmoética. Uma outra condição, no mais crítico, é o afastamento temporário. A gente às vezes tem que solicitar para a pessoa para que ela se afaste por um período. Às vezes ela está até passando por uma condição que não está criando tanto conflito dentro do grupo de trabalho, do voluntariado. Só que ela está com problemas às vezes na família e que aquilo pode repercutir se ela se mantém no trabalho nesse momento. Às vezes vale a pena ela se afastar por um período, por uma temporada, para poder resolver os seus problemas pessoais, para que depois ela retorne ao trabalho. Então é um afastamento temporário. Porque aqueles problemas pessoais estão de uma certa forma tão grandes que pode repercutir dentro do próprio grupo. Às vezes um problema, por exemplo, conjugal, a pessoa acha que a Conscienciologia é que está afastando aquela pessoa e ela então vai contra, entra na justiça, só para citar um exemplo para vocês. Tá? Outra condição é o encaminhamento. É quando a pessoa faz-se um encaminhamento, porque a condição dela, às vezes ela está até numa condição de patologia, um problema mais sério do ponto de vista psiquiátrico, psicótica, e não tem condições dela ficar no trabalho da Conscienciologia.
Às vezes ela tem tendências suicidas, por exemplo, e aí é importante fazer um encaminhamento para uma instituição que seria mais adequada. Então, nem sempre a Conscienciologia é o melhor para a pessoa. E aí a gente tem que ter maturidade e discernimento para poder fazer um encaminhamento mais adequado. Então, vocês estão vendo, esses seriam alguns exemplos de técnicas relacionadas ao conflito externo. Todas essas técnicas eu já tive a oportunidade de presenciar, de participar, né, dentro da experiência no voluntariado da Conscienciologia, já nesses quase 20 anos aí de voluntariado da Conscienciologia. Para terminar, aqui, salvo obviamente se tem as perguntas, se alguém tiver perguntas, a questão do conflito que a gente vem estudando, e toda essa palestra obviamente é para trabalhar a questão da anticonflituosidade consciencial, para que a gente possa ser anticonflitivo, tanto do ponto de vista interno, ou seja, evitar o endoconflito, quanto do ponto de vista externo, evitar o exoconflito, é muito importante a gente desenvolver determinadas competências existenciais. Primeiramente, o conceito de competência existencial, que é o quê? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e motivações para a consciência ser bem-sucedida na execução da sua proexis e alcançar o complexo. Mas isso é muito amplo. Quais seriam, então, especificamente as competências existenciais referentes à anticonflituosidade? É o que a gente pode colocar aqui para vocês, essas 4 competências aqui. A competência assistencial, ou melhor dizendo, interassistencial, tá? Que é justamente a competência, a capacidade, a habilidade de fazer assistência para outras pessoas, a fraternidade, o max fraternismo. Uma pessoa assistencial, inevitavelmente, ela vai ser menos conflituosa e vai ter menos conflitos, tá? A competência interconsciencial, que é a capacidade de lidar com pessoas, capacidade de saber lidar com os outros, saber lidar com gente, saber lidar com animais. Infelizmente tem muitas pessoas que sabem lidar mais com animais do que com pessoas. Tem aquelas outras que nem com os animais elas sabem lidar mais com planta do que com outras. E tem outras que realmente sabem lidar melhor do que um tijolo, do que com planta, do que com animal, do que com gente. Então a competência interconsciencial é importante ser desenvolvida. A competência parapsíquica, porque muitas vezes o conflito, tanto íntimo quanto externo, ele se dá justamente pelo conflito ou pela atuação de consciência, assediadores, por exemplo. E a pessoa, com o parapsiquismo desenvolvido, ela pode trabalhar as energias, ela pode fazer assistência, ela pode, como administração de conflito, justamente fazer a exteriorização de energias pacificadoras, energias positivas. Então vocês não vão encontrar em nenhum manual de administração de conflitos, muito utilizado hoje pelas empresas, a questão do parapsiquismo. E nada melhor do que a anticonflituosidade ou a administração de conflitos do que criar um holopensene pacifista, um holopensene anticonflitivo, anticonflituoso. Então essa é uma técnica fundamental para combater qualquer tipo de conflito. E, por último, a competência pensênica. Se vocês se recordarem, lá no início da nossa webconferência, nós, na definição do processo da anticonflituosidade, nós falamos do papel da intenção. Então a intenção, inevitavelmente, vai se manifestar no padrão pensênico que a pessoa possui, ou seja, no padrão de pensamento, sentimentos e energias. E se ela, então, consegue ter um controle, um autodomínio dos seus pensamentos, ela vai conseguir manter uma intenção positiva, uma intenção pacificadora. Então é importante a gente considerar isso daí também, tá certo? Bom, pessoal, nós gostaríamos aí, nós estamos aí com o nosso tempo quase estourando, queria saber se tem alguma pergunta, e se tiver alguma pergunta, enquanto vocês formulam a pergunta, eu gostaria só de convidar vocês para
sempre, todo sábado, nós temos aqui a nossa web conference. Alguns de vocês, a gente já sabe que vem participando aqui em várias delas. A gente agradece sempre essa presença online. Mas também nós gostaríamos de convidar para as atividades da Apex presenciais. Nós temos uma série de cursos, como por exemplo o curso de Identificação das Diretrizes da PROEX, que é ajudar a pessoa a identificar a diretriz básica da sua programação existencial, a sua linha básica de atuação. Nós estamos aí com unidades em São Paulo, Porto Alegre, e nós estamos agora também então pessoal aí das unidades que estão participando. E de outras localidades, o Luiz também aí que está em namoro com a Apex lá de Natal. Então, várias pessoas, vários colegas aí participando também. E espero aí da gente poder dar continuidade nas nossas atividades. Se não tiver nenhuma pergunta, gostaria de agradecer então a presença de todos vocês, tá? Até a próxima oportunidade. Acho que agora a nossa palestra, eu particularmente vou estar ministrando a próxima palestra daqui a 2 meses, tá? Não no próximo mês de abril, mas em maio será a nossa próxima palestra, se eu não me engano. Vocês todos vão estar aí recebendo as informações. Agora, na semana que vem, nós vamos ter na web conference a biografia de Cristóvão Colombo com o professor Olegário. Lembrando que a biografologia é uma das áreas aí de estudos da proexologia. É fundamental a gente entender isso. Então, vale a pena. O professor Olegário, inclusive, já apresentou essa pesquisa num dos cursos do Balanço Existencial. Ele já vem há alguns anos pesquisando essa personalidade. Então, com certeza, vai ser bastante rico a discussão. Tá ok? Agradeço